Olá, boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 23 de setembro de 2021, são 15 horas e 10 minutos. Meu nome é Sandro Silvério e nesse momento vamos iniciar a nossa reunião temática referente à revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Comunico a todos que a nossa reunião está sendo gravada. Pessoal, vou pedir para que vocês registrem presença por meio do nosso chat. Coloque o seu nome e também o nome da entidade a qual está representando, ok? O chat não estará disponível para contribuições, porém todos poderão participar da nossa reunião. Basta levantar a mãozinha virtual aí que se encontra na tela, a qualquer momento, desde já, inclusive, e logo após a apresentação técnica, nós vamos passar a palavra a vocês, ok? Cada pessoa terá direito a 3 minutos de fala. Assim podemos garantir a participação de todos na nossa reunião. Informo ainda que é importante a participação por meio das nossas plataformas digitais, que é o Participe Mais e a Filipeta Digital. Feitas essas considerações, eu passo a palavra para o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, José Armênio. José Armênio, a palavra está contigo. Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos. Eu sou José Armênio, secretário adjunto aqui da SMU, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, e vou acompanhar com vocês essa reunião de hoje, que é a reunião temática sobre o desenvolvimento econômico e social. O plano diretor, ele tematiza isso direta e indiretamente na hora que eu estudo a questão do desenvolvimento econômico e o território já há muitos anos. É uma questão que ele está diretamente ligado à política. A política pública, eu digo, se você aproxima o emprego da moradia, se você dá condições para aquele território receber as atividades econômicas, se as atividades econômicas estão adequadas às instalações, às construções e tal, ou seja, a política sobre o território, ela dialoga direta e também indiretamente com o desenvolvimento econômico. A rede de equipamentos e o atendimento social também é tema nosso hoje. E nós vamos procurar, os técnicos vão apresentar as identificações no plano diretor aprovado desses temas, para depois ouvir vocês, que já devem ter estudado a questão, mas para ouvir as sugestões, as críticas, as observações de vocês sobre o plano diretor e neste tema. A reunião é para isso, é para ouvir vocês, nós vamos captar as contribuições das entidades, de cada um, para entrar e é isso, tentar consolidar, vamos consolidar isso para uma devolutiva para apresentar para vocês logo adiante. Então, eu agradeço a presença, agradeço o fortalecimento que vocês estão fazendo, participando desse processo de discussão, que isso só fortalece o plano diretor, e estou aqui à disposição de vocês e na reunião e também na secretaria sempre para o que vocês precisarem nesse nosso assunto aí. Boa tarde a todos e vamos então para a reunião, Wilson. Obrigado, secretário. Mais uma vez aqui eu reitero as palavras iniciais para que vocês participem, né? E basta erguer a mãozinha virtual a qualquer momento desde já. Logo após a apresentação técnica, nós passaremos a palavra a vocês, ok? Nesse momento, eu chamo o Fernando Gasperini, técnico de Planurb. Fernando. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Fernando Gasperini, eu represento aqui a Coordenadoria de Planejamento Urbano, Planurb, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Gostaria de esclarecer inicialmente que a etapa inicial do processo participativo de revisão do plano diretor é uma etapa de escuta, de recepção das contribuições das entidades e dos cidadãos. Posteriormente, será feita uma análise e uma classificação dessas contribuições e depois uma devolutiva para a sociedade sobre
essas análises feitas pela prefeitura, que vão dar subsídio para a revisão do plano diretor. Como o Sandro já colocou, existem 3 canais de manifestação, né, de vocês e de recepção das contribuições. O primeiro através das reuniões temáticas que estamos realizando, o segundo é através da plataforma Participe Mais, que é essa que está na tela. É necessário criar uma conta e identificando qual é a entidade, a organização que está participando. Dentro da plataforma existe uma aba chamada Propostas, que é essa que aparece embaixo na tela, onde é possível vocês conhecerem as propostas já encaminhadas, né? E também colocar as novas propostas que vocês tenham. Além dessas duas que eu já mencionei, temos ainda a filipeta de contribuições, que se relaciona aos objetivos do plano diretor, e essa filipeta ela pode ser acessada no site da revisão do plano diretor, que é planodiretor.sp.prefeitura.sp.gov.br. Sobre a dinâmica das reuniões temáticas, nós apresentamos inicialmente um vídeo sobre a revisão do plano diretor, depois é feita uma apresentação temática do Planurb, e, por fim, é aberta para vocês fazerem as suas contribuições. A apresentação temática de hoje é sobre desenvolvimento econômico e social e será feita pelo arquiteto André Luiz Gonçalves Pina. Então, podemos começar. O que é o Plano Diretor Estratégico? O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de toda a cidade. Elaborado com a participação popular, ele define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida de toda a população. O próprio PDE determina que seja feita uma avaliação de diretrizes e resultados em 2021, com o objetivo de propor ao Legislativo, até dezembro deste ano, ajustes para aperfeiçoar os instrumentos do atual plano diretor e torná-los mais eficientes. O plano diretor representa um pacto da sociedade em direção à justiça social, direcionando as ações dos produtores do espaço urbano, públicos ou privados, para que o desenvolvimento da cidade seja feito de forma planejada e que atenda às necessidades coletivas de toda a população. O objetivo é garantir uma cidade mais moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsável, produtiva e, sobretudo, com qualidade de vida. Em vigor desde 31 de julho de 2014, tem como principal diretriz aproximar emprego e moradia. O atual plano diretor prevê um horizonte até 2029 para que seus objetivos sejam alcançados. Vamos juntas e juntos construir uma São Paulo mais resiliente e inclusiva. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é André Luiz. Nós vamos agora proceder à apresentação do tema de hoje. Como já exposto, será tratado do desenvolvimento econômico e social. Próximo, por favor. Bom, só para situar vocês, o objetivo desta reunião é justamente o início do processo de revisão participativa do Plano Diretor Estratégico de 2014. E esta revisão foi determinada pelo artigo 4º do Plano Diretor, que previu que em 2021 nós deveríamos fazer uma revisão para que os objetivos do PDE, que deverão ser alcançados até 2029, pudesse ter uma correção de rumo para que isso fosse possível. Então, o que eu ressalto é que não está em discussão nem em revisão os objetivos e diretrizes propostos no plano, mas sim que correções
são necessárias para que esses objetivos e diretrizes possam ser alcançados no tempo que o plano determina. Próximo, por favor. O plano diretor é um instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana. Isto foi lhe conferido pela Constituição Federal de 88, através dos seus artigos 182 e 183, e foi posteriormente regulamentado pela Lei Federal 10.257 de 2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade. Próximo, por favor. A estrutura territorial do PDE é feita a partir dos seguintes elementos estruturadores: das macrozonas de estruturação e qualificação urbana e da macrozona de proteção e recuperação ambiental. Das macroáreas, cada macrozona possui 4 macroáreas, tá? Das macroáreas de estruturação e qualificação urbana, nós temos as seguintes macroáreas: macroárea de estruturação metropolitana, macroárea de urbanização consolidada, macroárea de qualificação da urbanização, macroárea de redução da vulnerabilidade urbana. Ou seja, o que nós temos da estruturação metropolitana é onde a gente tem as nossas principais transformações em estudo, a consolidada é aquele miolinho do centro expandido, a qualificação da urbanização é aquele entorno da MEM, e a redução da vulnerabilidade urbana são quase as nossas franjas do município dentro da área urbana. A macrozona de proteção e recuperação ambiental, ela é dividida em 4 macroáreas: a de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental, tá? A macro de controle e qualificação urbana e ambiental, a macro de contenção urbana e uso sustentável, a macro de preservação de ecossistemas naturais. Os ecossistemas naturais são aquelas de preservação máxima, que são as bordas do município a norte e a sul, e um pouquinho ali na cadeia. A de contenção urbana e uso sustentável é aquela que está no limite dessas áreas de preservação maiores, são esses begezinhos mais clarinhos. A macro de controle e qualificação urbana e ambiental nós já tivemos no desenvolvimento, mas ele não deve ser intensificado nem adensado, tá? E a macro de redução da vulnerabilidade e recuperação ambiental são áreas ocupadas, mas com muitas carências. Ainda compõe também essa rede estruturante a rede de estruturação e transformação urbana, que é composta pela MEM, que é a macroárea de estruturação metropolitana, pela rede estrutural de transporte coletivo, pela rede hídrica e ambiental e pela rede de estruturação local. Próximo, por favor. Esse slide mostra basicamente a estrutura do PDE, que se divide em títulos e capítulos. Hoje nós vamos abordar o título 3, capítulo 1, da Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e o título 8, que é do Desenvolvimento Social e do Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais. Do capítulo 1, nós abordamos os artigos 175 a 192 do PDE, e do capítulo 8 são abordados os artigos 301 a 309 do PDE. Também a Política de Desenvolvimento Econômico tem alguns artigos tratados no título 5, que é das disposições transitórias, e vocês vão achar esses assuntos no artigo 362 ao 366 e no inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 368. Próximo, por favor. Aqui nós destacamos para vocês basicamente os objetivos estratégicos que dão a cara do PDE nessa temática, tá? Uma das diretrizes mais marcantes do PDE é justamente tentar resolver um problema de emprego e moradia, ou seja, aproximar emprego e moradia para que não só a qualidade das pessoas, mas o tempo de deslocamento gasto para as pessoas, para o seu trabalho, para a sua educação, para o seu lazer, sejam menores, tá? Então, o que vocês podem ver é que a gente busca tentar expandir as centralidades e tornar possível que as necessidades da população sejam atendidas mais próximas de suas residências. E com isso, os objetivos que nós destacamos são reduzir as necessidades de deslocamentos, fomentar atividades econômicas sustentáveis e reduzir as desigualdades socioterritoriais. Próximo, por favor. Para alcançar os objetivos de desenvolvimento econômico sustentável, o município deve implementar as seguintes estratégias relacionadas com o ordenamento territorial. A primeira delas é o Polo Estratégico de Desenvolvimento Econômico. Até o momento, o município não desenvolveu planos específicos para cada polo, conforme determina o PDE. Para o subsetor Arco-Jacopesco do Polo Leste e subsetor QPC do Polo Sul, o PDE já estabelece como incentivo urbanístico o CA máximo igual a 4 e a isenção da cobrança de outorga onerosa dos empreendimentos não residenciais,
e da área destinada aos usos não residenciais nos empreendimentos de uso misto. Para o subsetor Arco-Jurubatuba, do Polo Sul, o município propôs parâmetros urbanísticos no PL 204 de 2018, que trata do Pio Arco-Jurubatuba. O Pio Arco-Jurubatuba atualmente se encontra em análise na Câmara Municipal e está judicializado. Com relação às centralidades polares e lineares, para o centro histórico, o município propôs a revisão da Operação Urbana Centro e novos parâmetros urbanísticos no PL 712 de 2020, do Pio Setor Central, que se encontra em análise na Câmara Municipal. E também foi aprovado, recentemente, a Lei 17.577, de 20 de julho de 2021, que dispõe sobre o programa Requalifica Centro, estabelecendo incentivos e um regime específico para a requalificação de edificações situadas na área central. O outro ponto que faz parte dessa política é o Polo de Economia Criativa. Foi aprovada a Lei 17.332, de 24 de março de 2020, que cria o Triângulo São Paulo. O Triângulo São Paulo está inserido no âmbito dos perímetros do Polo de Economia Criativa, Distrito Criativo Serra República, e do Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, TICP, Paulista Luz. E ele propõe isenção de IPTU por 5 anos, alíquota de 2% pela cobrança de ISS, isenção de taxas municipais para instalação e funcionamento pelo prazo de 5 anos e simplificação dos procedimentos para instalação e funcionamento. Próximo slide, por favor. Outro desses campos a serem desenvolvidos são os parques tecnológicos. Os objetivos urbanísticos e ambientais do Parque Tecnológico Jaguaré estão contemplados no PL 427 de 2019, do Pio Arco Pinheiros, que se encontra em análise na Câmara Municipal e está judicializado. Mas nós ressaltamos, no entanto, que o artigo 188 do PDE, que criou a IU Parque Tecnológico Jaguaré, determina que esta IU deverá ser regulamentada por lei específica. Com relação aos polos de desenvolvimento rural sustentável, algumas ações já foram implementadas. Temos o projeto Ligue os Pontos, o polo de ecoturismo de Parelheiros, a escala de agroecologia. Sendo que o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável já foi feito, já foi elaborado, melhor dizendo, e seu Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável foi criado. Com relação à Zona Predominante Industrial, ZPI, e Zona de Desenvolvimento Econômico, ZDE, ambas as zonas foram acolhidas e regulamentadas pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município, a 16.402 de 2016. Com relação aos perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico, os perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico, Raimundo Pereira de Magalhães, Avenida Coronel Severo Fagundes e da Fernão Dias, necessitam de lei específica, conforme determina o PDE. Sendo que a lei específica da Coronel Severo Fagundes precisará, inclusive, definir o seu perímetro. Os demais perímetros de incentivo já estão definidos no mapa 11 do PDE. Próximo, por favor. Agora nós passamos para o que trata do capítulo 8, que são o desenvolvimento social e sistema de equipamentos urbanos e sociais. A rede de equipamentos propostos encontra-se no quadro 10 do PDE. E os equipamentos existentes podem ser conferidos no site do GeoSampa, inclusive aqueles propostos que já foram implementados. Tá? Dos objetivos, que são selecionados para esse capítulo, lembrar que eles são propostos priorizando as macroáreas de vulnerabilidade social. Ou seja, quando a gente fala em expandir redes para universalizar serviços e otimizar o aproveitamento dos equipamentos e integrar políticas sociais, nós estamos justamente querendo que esses objetivos se encontrem principalmente nas áreas vulneráveis socialmente, para poder diminuir essa condição. Os planos setoriais de educação, saúde, esporte, assistência social, cultura e segurança alimentar e nutricional já foram elaborados. Mas o plano de articulação e integração das redes de equipamentos e o plano de gestão das áreas públicas ainda não. Próximo slide, por favor. É de obrigatoriedade, competência de SMU Planurb, o monitoramento do PDE. E vocês podem acompanhar os resultados alcançados por esse monitoramento no site monitoramento.pde.gestãourbana.prefeitura.sp.gov.br. Lá vocês encontram os indicadores desenvolvidos e na aba Dados Abertos vocês encontram inclusive os arquivos para download dos que deram origem a esses indicadores. Vocês também podem acompanhar por essa plataforma os relatórios anuais de avaliação
que a Secretaria faz. Era isso que eu tinha para começar a nossa discussão. Uma boa tarde a todos, um bom trabalho e obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigada pela sua apresentação, André. Agora a gente vai abrir a palavra para as contribuições. Meu nome é Thalita, também sou aqui da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento. Nós temos o primeiro inscrito, o Paulo César Campos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Paulo César Campos, eu sou presidente do Instituto Jovem Consciente na Vila Pirajussara, Butantã. Eu não sei se é o foro adequado para manifestar a minha contribuição, mas a preocupação é o adensamento populacional na região, com a construção de novos edifícios, e a infraestrutura do bairro não comporta, principalmente a questão que diz respeito à locomoção, né? Então, você tem ali, na Vital Brasil, Corifeu de Azevedo Marques e Raposo Tavares, um estrangulamento absurdo de transporte urbano e transporte individual, que não atende mais à necessidade das pessoas que precisam utilizar aquele espaço. Eu não sei se é o foro, volto a repetir, mas ali cometeram um erro grotesco na estação Butantã, Vital Brasil, do metrô, não construir uma alça de embarque e desembarque, ocasionando um trânsito absurdo. Sem contar que o meu bairro, no qual eu moro, o tipo de zoneamento, ele não atende as pessoas que não possuem veículo, que não possuem transporte individual, para o efeito de consumo. Uma panificadora, uma farmácia, uma quitanda, etc., etc. Tudo é extremamente longe. Então, minha contribuição seria verificar junto às autoridades se existe a possibilidade de construir uma alça de embarque e desembarque na estação do metrô, a princípio, e, a princípio, reavaliar o zoneamento dessa região aqui, que ela não atende à questão de envelhecimento da população, porque tudo que se precisa, você precisa caminhar e muito. Essa, a princípio, é a minha contribuição. Agradeço a atenção. Muito obrigada, Paulo, pela sua contribuição. Só lembrando a todos que nós temos, assim como foi apresentado no início, alguns canais de contribuição além destas reuniões que a gente está fazendo. Então, tem o Participe Mais, tem a Filipeta Digital, então também fica disponível para todos fazerem suas contribuições por lá. Bom, a gente não tem outra mãozinha virtual aqui levantada, mas eu vou tentar chamar algumas pessoas que estão presentes na reunião. Temos uma mãozinha. Marcelo Torres. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos, né? E a todas. Agradeço aí novamente a possibilidade de nós estarmos participando, né, desse PDE, e agradeço aí ao André Luiz, que fez algumas explanações com relação ao desenvolvimento econômico sustentável do município, e eu tenho algumas questões a colocar aqui, que eu sou da Associação Viva Paraíso, e corroborando com o que disse, né, o ouvinte anterior, que o adensamento aqui na região do Paraíso, ele tomou proporções as quais não tem mais condições de utilização das vias públicas por causa da quantidade de veículos, né, que estão congestionando toda a área, e uma área bastante adensada de hospitais, o que é ruim, né, para quem tem necessidade de acesso à utilização emergencialmente dos hospitais aqui da região, como o HCO, Santa Joana. Não chega, né? Por quê? Porque o trânsito está impraticável. Foi feito um estudo, né, de viabilidade de locomoção, e pela CET acho que há 30 anos, com uma população, e hoje ela está totalmente diferente,
o adensamento está absurdamente grande aqui no bairro devido à quantidade de prédios que estão em construção. A minha pergunta também, André Luiz, é saber como é que estão as ações no município das intervenções do Estado. Né? O Estado também eles tem algumas ações que não estão claras com relação à apresentação que vocês fizeram na estrutura prevista para a cidade de São Paulo. Por exemplo, o ginásio de Ibirapuera. Né? O ginásio de Ibirapuera é do Estado e eles vão fazer uma intervenção lá, onde estava tombado, eles conseguiram retirar a questão do tombamento, nunca vi disso, mas conseguiram, e vão fazer shopping, vão interferir no ginásio e adensar ainda mais a região aqui, que já está precária em termos de acesso. A outra questão que nós fizemos, uma pesquisa aqui, não sei se cabe, mas uma pesquisa que nós fizemos nos moradores pelo nosso site, e verificamos que a acessibilidade, quer dizer, a questão de calçadas, as pessoas não conseguem, porque tem bastante idosos, como eu já disse, bastante hospitais, e a locomoção é extremamente ruim em função do estado que as calçadas se encontram. Quer dizer, quem que define, dessa questão aí de melhoria nas calçadas, É a prefeitura, é a subprefeitura, enfim. E a questão que eu pergunto também, que assim, nós temos aqui no bairro uma quantidade grande de moradores de rua. Como é que essa questão está sendo conduzida aí pelos assistentes sociais do município, para entender a situação desses moradores de rua? Porque as praças aqui do bairro são albergues, ao ar livre, Essas são as questões que eu coloco. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo, pela sua contribuição. O próximo inscrito é o Fernando Brandão. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Bom, primeiro, novamente, elogiar a iniciativa de fazer essas audiências públicas. E como eu falei das outras vezes, eu represento o Sindiclube aqui nessas discussões temáticas. Então, como o assunto é desenvolvimento econômico, vou me ater numa questão específica desse assunto, por mais que os clubes têm muita demanda aí para discutir com a prefeitura em razão dos seus imóveis, das suas operações. Bom, os clubes que a gente tem aqui em São Paulo, eles são onde a população desenvolve suas atividades esportivas e tudo mais. E, como a gente viu até nas últimas Olimpíadas, o Brasil vem ganhando um destaque muito importante em diversos esportes. Só que em São Paulo, na verdade no Brasil no geral, nós temos muitos poucos estabelecimentos onde a gente consegue ter um torneio internacional. Então, o próprio ginásio do Ibirapuera que foi mencionado já foi palco de grandes torneios de tênis e outras atividades esportivas. A gente tem alguns clubes hípicos que têm alguns torneios a nível nacional muito importantes. Mas a gente tem muita dificuldade em encontrar arenas com certificação internacional, onde a gente poderia ter esses mega eventos aqui em São Paulo. Não um mega evento como a Olimpíada, mas em um torneio de tênis internacional, um torneio de outras atividades esportivas, um torneio de natação. Mas nós temos áreas para isso, e nós temos entidades esportivas dispostas a criar esses ginásios ou esses parques aquáticos que colocariam São Paulo numa visibilidade internacional bastante interessante. O que impede esses investimentos nesses clubes, que, na nossa opinião, seriam os locais mais adequados a se desenvolverem para ter esse tipo de estabelecimento, uma arena esportiva, um ginásio mais relevante, um parque aquático. O que impede são as restrições urbanísticas previstas no próprio plano diretor, no artigo 278,
que traz as limitações de ocupação, traz limitações muito rígidas, né, de ocupação. Por exemplo, os clubes só podem ocupar até 0,3% do seu terreno com edificações. Então, na hora de construir um ginásio, já ocupa muito mais área do que muitas vezes permite-se pelo zoneamento e pelo plano diretor. Então, a ideia seria flexibilizar parte da ocupação desses espaços para que se permitam investimentos relevantes para criar esses equipamentos esportivos. E também uma outra restrição bastante severa é o gabarito de altura, que hoje é de 20 metros. Então, uma arena de tênis, por exemplo, você precisa ter um gabarito maior que isso. Então, esse é o nosso pedido, que se reflita sobre essas limitações impostas aos clubes para flexibilizá-las a fim de colocar São Paulo na rota internacional de grandes eventos esportivos. Obrigado. Obrigada, Fernando, pela sua contribuição. O próximo inscrito é o Marcelo Faria. Marcelo, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Faria, falo pelo Instituto Liberal de São Paulo, o ILISP. Minha participação vai na linha um pouco mais ampla, né, do que a do Fernando. Aliás, Fernando pode contar com o nosso apoio, nossa solidariedade nessas demandas, porque a nossa linha de atuação é o oposto, né? Como um Instituto Liberal, o que nós queremos é menos restrições, menos regulação da prefeitura, mais liberdade para os clubes, para que as construtoras atuem na cidade. Então, a gente vê, por exemplo, até salvei aqui os objetivos estratégicos, que é aproximar emprego e moradia. E aí se fala em distribuir os empregos de forma mais homogênea pela cidade. O problema é que isso, na prática, acontece quando há mais transporte, normalmente metrô. Então, metrô é uma coisa que demora muito tempo a construir, é extremamente cara, e temos regiões na cidade que são bolsões no centro da cidade, na área que mais tem empregos, onde é proibido construir prédios. Falo especificamente de Jardins, Pacaembu, Alto da Lapa, são as regiões do lobby, o lobby para impedir que subam prédios. Não quero prédios na minha região. Estamos numa grande cidade, a maior cidade da América Latina, em que uma região central não pode ter prédio. Então, são coisas que precisam ser revistas, duvido que sejam revistas agora nesse plano diretor, mas que precisam ser colocadas na mesa. Precisamos... mas eu não quero um prédio na minha região, porque aumenta o trânsito. Amigo, bem-vindo a São Paulo. A verdade é essa, nós temos uma demanda enorme de moradia, muitas pessoas morando na periferia, longe da região central, e aí tem um lobby razoável sempre, eu não quero prédio na minha região, eu não quero prédio tal, estão subindo muitos prédios, mas é isso, a cidade é essa, né? Senão você terá cada vez mais gente morando longe, demanda cada vez maior para o transporte e mais trânsito, porque é isso que acontece quando as pessoas moram longe do trabalho, trânsito. Então, a nossa participação, e atuaremos nisso não só nas audiências públicas, sempre na linha de menos restrição da prefeitura, mais liberdade para as pessoas atuarem, mais prédios, precisamos de mais prédios, gostem disso ou não. Clubes podem construir mais, deveriam poder construir mais. Se quiser fazer um estádio gigante, faça um estádio gigante. Então, o que nós precisamos é de mais liberdade, não mais restrições. E mais transporte, mas aí depende do governo estadual, notadamente a questão do metrô. Então, essa é a minha participação inicial. Obrigado a todos. Obrigada pela sua contribuição. O próximo inscrito é o Pedro Beni. Pedro, nos ouve? Oi, tudo bem? Olá. Só para corroborar, né, com o que eu comentei ontem, da região próxima aqui no Brooklyn, e eu quero corroborar, desculpa, me falhou o nome de quem estava falando agora, mil Era perdões. o Marcelo. Marcelo.
Isso, Marcelo, obrigado, eu corroboro muito contigo, principalmente do que ontem nós até discutimos também, muito, só tenho que agradecer muito ao Armênio pelo apoio e corroborando com algumas ideias nossas, e aquilo, volto a dizer a mesma coisa, nós temos uma região zero aqui do lado da Berrini, a Berrini é em franco desenvolvimento, a Berrini, eu particularmente, até o ano retrasado, eu era gestor de áreas de seguro, 80% de seguradoras e resseguradoras estão instaladas na Berrini, e novamente não existem situações de habitacionais aqui. Então, eu conheço inúmeros diretores de grandes empresas que alugam grandes casas aqui, e o grande hall e aí eu estou falando mais do lado de seguradoras, de funcionários, se locomovem numa região da Berrini, que vão trabalhar, que moram na Zona Leste, no extremo da Zona Sul, para lá de Santo Amaro, e aqui não existe a oportunidade de ter alguns prédios muito próximos nessa região. E aí eu corroboro muito com o que o Marcelo disse, e aí repito muito de ontem, né? E parte da região está sendo, vamos dizer assim, deteriorada, porque grandes casas, aquilo que ontem foi comentado, não tem mais cabimento grandes casas para uma família de 4, 5 pessoas, ou casas muito minúsculas que não tem a mínima parte de arborização. Então, quis colaborar com isso, reiterando muito aquilo que ontem eu comentei. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, Pedro, pela sua contribuição. A próxima inscrita é a Rebeca Faustino. Boa tarde, Rebeca. Oi, boa tarde, Thalita, tudo bem? Eu gostaria de só comentar, né, um pouco sobre a finalidade das associações aqui sociais se reunirem e debaterem a construção da cidade, porque a gente vive numa sociedade civilizada, em que existem regras básicas de convivência, a gente tem que respeitar o farol vermelho, o farol verde, e assim a gente organiza uma cidade com 11 milhões de cidadãos, né? Acho, assim, não sei se é porque eu estou na faculdade, né? Eu ainda tenho que prestar esclarecimentos aos meus responsáveis financeiros, no caso, mas, assim, eu acho muito triste quando junta nesse tipo de situação de deliberação, de organização, pessoas chegam como, assim, vou fazer uma referência à frase do senhor Marcelo, que acabou de dizer, nós vivemos em São Paulo e, infelizmente, vivemos em trânsito. Eu preciso dizer para um homem formado que regras são necessárias, às vezes, para a gente viver melhor, viver feliz. Às vezes, uma boa organização faz com que a gente economize meia hora, 15 minutos no trânsito para viver melhor, para viver com mais qualidade de vida. Acho muito triste chegar nessa situação, sabe? Não estou falando nem questão de esquerdista, direita, marxismo, liberal. Eu sou a favor de muitos princípios liberais e tudo mais. Acho que é válida a questão, mas, assim, se a gente está num ambiente de regulação, se a gente está num ambiente de discussão de uma lei e ficar falando sobre liberar tudo e não se preocupar com os fatos e as consequências, eu acho muito triste, realmente. É uma tristeza, só que uma consideração. Obrigada, Rebeca, pela sua contribuição. Próximo inscrito... o Marcelo gostaria de falar de novo? É isso, Marcelo? Só comentando aí a fala do Pedro, né, e da Rebeca, o Pedro é exatamente isso, né? Então, você tem uma região rica, que é a região da Berrini, e próxima dela você não pode construir prédios residenciais, né? O próprio tem várias regiões da cidade assim, né? Você tem os Jardins do lado da Paulista, muita gente vai para a Paulista e a trabalho, basta pegar o metrô para perceber isso de manhã, principalmente no fim da tarde, e você não pode subir prédios na região dos Jardins, né? Então é um negócio
que precisa ser discutido, e em relação à fala da Rebeca, tem muita coisa triste na vida, né? Eu acho que tem mais triste ainda é você ser uma pessoa pobre, morar na extrema periferia da cidade e demorar, às vezes, 2 horas, 3 horas para chegar do seu trabalho, porque não tem construção de moradia na região central. Ou então, porque como funciona esse processo, né? É claro que se você for subir um prédio nos Jardins, vários prédios residenciais e tudo mais, eles custarão caro. Mas isso fará que pessoas que moram próximo, né, relativamente próximo desse bairro, vão para essa nova região. E aí essas pessoas deixarão apartamentos normalmente mais baratos. E aí pessoas próximas dessas regiões irão para esses apartamentos mais baratos. E assim você vai trazendo a pessoa que está lá na periferia, no extremo da cidade, para uma região mais próxima, mais perto do trabalho, mais perto do centro, né? Falo isso com conhecimento de causa, eu não sou de São Paulo, sou do Grande ABC, uma cidade chamada Ribeirão Pires, a cidade que vive do trem. Então, as pessoas demoram 1 hora para chegar do trabalho e 1 hora para voltar do trabalho, no mínimo. Isso se ela morar no centro da cidade. E se ela não morar no centro da cidade, como é a maior parte das pessoas, aí você pode colocar 3 horas, às vezes 4 horas perdidas por dia. Então, quando se defende mais liberdade, que as pessoas possam escolher onde morar, e para isso é preciso subir prédio, não tem escapatória, você tem que ter mais liberdade para subir construções, você está defendendo que as pessoas, principalmente as mais pobres, tenham mais acesso à moradia, né? Então, o que eu acho triste é você, nessa aura de precisamos regular, precisamos defender a cidade, no fim, o maior prejudicado é sempre o mais pobre, porque o rico ele consegue morar onde ele quiser. Agora, o pobre não, ele precisa ter moradia, de preferência perto de onde ele trabalha, senão ele perderá 3, 4 horas por dia, como muitas pessoas fazem todos os dias. Obrigado. Muito obrigada novamente, Marcelo. Deixa eu só verificar se tem alguém que ainda não falou que gostaria de contribuir hoje, senão eu vou passar de novo a palavra para a Rebeca, que levantou a mão. Alguém que não contribuiu, gostaria de fazer uma fala? Temos algumas representações hoje, João Bosco, Anderson Aparecido. O Fernando também já falou, ele levantou a mão aqui de novo. Só um minutinho. Ana Ferrari. Bom, como não temos, então vou passar a palavra novamente para a Rebeca. Boa tarde, Rebeca, pode falar. Boa tarde. Eu gostaria só de corrigir, não quero que isso vire um debate, até porque não é esse a finalidade, mas quando eu falei em respeito de regras, é exatamente no sentido de viabilizar, né, a convivência plena e pacífica. Se a gente for passar ter que prezar o equilíbrio, por isso que a gente está aqui nessa discussão, eu acho super válida a construção de moradias populares, né, no centro, em regiões aí reguladas, mas também é bom sempre focar na racionalização, né, da gestão, e por isso que a gente também tem que respeitar muito bem a opinião dos profissionais que estão por aqui, estão aqui nessa reunião. E, de fato, a Berrini hoje, ela tem uma limitação de construção de moradias mesmo, e isso deve ser revisto sem dúvida, porque se você for fazer uma comparação rápida com a Paulista, que tem Bela Vista, que tem uma região central habitada, e uma região deserta como a Berrini, é realmente muito triste. É por isso que a gente está aqui nessa discussão. E só foi isso que eu gostaria de ressaltar, que o que eu prezo aqui, o que eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo, que esse espaço é um espaço de equilíbrio, é um espaço de liberdade para nós decidirmos. Isso é a verdadeira liberdade, a construção de regras conjuntamente, né? E não simplesmente liberar geral e deixar tudo na mão de interesses
de pessoas superiores a nós, que têm poderes políticos, econômicos e todos os poderes a mais acima da gente, decidirem a nossa própria vida, né? Então é isso. Muito obrigada, Thalita, mais uma vez, e boa tarde a todos. Muito obrigada, Rebeca, novamente. O próximo inscrito é o Fernando Brandão. Bom, obrigado pela oportunidade da palavra de novo. Eu queria aproveitar, já que tem poucos inscritos, tomar um pouquinho mais do tempo de vocês para tratar de um outro assunto envolvendo os clubes, por óbvio, que alguns anos atrás, já quando veio a discussão dos ajustes no zoneamento, os clubes já fizeram alguns pleitos de ajustes da legislação, e um desses ajustes também, além desses que eu já trouxe aqui, principalmente com relação a gabarito, ocupação e potencial construtivo, é a possibilidade de destinar parte da área do clube para alguma atividade comercial externa ao clube. Hoje a gente sabe que os clubes têm restaurantes, tem algumas lojas internas, tem alguma atividade comercial voltada para os associados, mas também seria interessante permitir aos clubes que desenvolvam em parte do seu território algumas atividades que poderiam atender o bairro todo e não apenas os seus associados. E isso foi incorporado numa minuta de projeto de lei dos ajustes do zoneamento, e seria muito bom que o plano diretor trouxesse diretrizes que permitiriam esse tipo de desenvolvimento econômico. Isso porque muitos dos clubes em São Paulo são gigantescos, principalmente os clubes mais distantes do centro, e permitir que eles auxiliem a região, o bairro, a ter uma atividade econômica um pouco mais desenvolvida, isso pode ser muito positivo, porque como são territórios muito grandes, muitas vezes criam muitos muros que podem comprometer até a dinâmica do desenvolvimento do bairro. Então, permitir esse desenvolvimento, na proposta dos ajustes de zoneamento, falava assim, até 20% do território do clube, que é um pedaço bastante pequeno, ter alguma atividade voltada para o público externo também. Que isso, além de ajudar, obviamente, os clubes a se financiarem, traria uma atividade comercial mais pujante para os bairros onde estão localizados. Então era isso. Obrigado novamente pela oportunidade. Obrigada novamente, Fernando. O próximo inscrito é o Paulo César. Oi, Paulo? Me perdoa a repetir a intromissão. Eu gostaria de fazer 3 contribuições aí, pontuais. O estudo da viabilidade e impacto ambiental para a instauração do corredor de ônibus Vital Brasil, Corifeu de Azevedo Marques. Isso já melhora na região do Butantã. Descentralização de ponto de ônibus. Não dá para encavalar ponto de ônibus municipal e estadual num ambiente só. Tem que descentralizar fisicamente. E outra coisa também é tentar regionalizar as atividades econômicas. As atividades econômicas que demandam muita mão de obra, elas têm que ser instaladas nos locais onde são mais populosos, tipo leste e sul. Não dá para você ter um call center, por exemplo, no centro da cidade. É impraticável. A pessoa mora no extremo leste para vir trabalhar no centro. Não faz sentido, né? E outra coisa também, verificar a viabilidade de se implantar um rodízio mais agressivo, principalmente na estiagem, porque nós temos um volume de doenças respiratórias absurda na metrópole. Entendeu? Então, se cada um quiser seu carro, tiver o seu carro e poluir, etc., não vai dar certo. A gente tem que ser mais rígido, placa par dia par, placa ímpar dia ímpar, principalmente no período de estiagem, o qual nós estamos vivendo agora. Entendeu? Com a secura do ar e tudo mais. Eu agradeço imensamente a oportunidade e gostaria de parabenizar a iniciativa de todos aí e as contribuições também. Muito obrigado pela atenção novamente.
Obrigada, Paulo, pela sua contribuição. Temos o próximo inscrito, é o Pedro Beni. Boa tarde, Pedro. Oi, tudo bem? Apenas só para corroborar e, vamos dizer, entrar no entendimento que achei muito bacana, tanto do Marcelo como da Rebeca. É isso mesmo. Então, voltando a falar da Berrini, é uma região, então, o que dá muita dó é aquilo que foi falado pela Rebeca e corroborando muito com o que o Marcelo comentou. Você está numa região onde você vê uma minoria, felizados, que vêm para cá, que vêm para a região, ficam tranquilos, demoram 15, 20 minutos para chegar às suas residências. Em compensação, você tem uma gama enorme de pessoas que trabalham na Berrini, que são obrigadas a se locomover 2 horas de distância em seus bairros. Então, é isso mesmo. Então, você tem uma região sendo ofertada para que uma grande maioria de atuantes dentro da região da Berrini conseguisse se alojar melhor e não está conseguindo por causa de alguns desequilíbrios, conforme o Marcelo tão bem falou, e depois a Rebeca até corroborou com isso. Então, na realidade, me dói muito o coração quando eu ia numa reunião na região da Berrini e alguns funcionários, 8 horas, 9 horas, umas 5 horas da tarde já falavam: vamos terminar rápido a reunião, que eu preciso, quase 2 horas para chegar em casa. Então, era só para dar um exemplo, exemplificar, para tornar uma coisa mais light na reunião. Te peço até mil desculpas interromper de novo, mas já como eu tinha levantado a mão, achei muito válido. Desculpem mesmo, um grande abraço a todos vocês. Imagina, Pedro, a gente está aqui para contribuir, ouvir as contribuições de vocês, e sempre são válidas. Nós temos agora a próxima inscrita. Só que isso na prática, né? Obrigada. A próxima inscrita é a Vera Silva. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos que estão participando. Eu represento aqui a Fundação Raça Negra. Estamos aqui localizados no extremo leste de São Paulo. Estou vendo os debates, estou vendo as falas. E venho aqui que é com o clamor da Zona Leste, né? Nós somos carentes de toda a abertura que seja possível ser feita aqui, porque, como todos estão comentando, nós temos aqui uma multidão de pessoas que tem que se deslocar por 2 horas ou mais para chegarem aos seus trabalhos. Então, por mais incentivos para que as empresas possam, que tem incentivo para que as empresas venham para a Zona Leste. Isso daí seria de grande ajuda, porque essas pessoas poderiam estar aqui próximas, não precisariam ir lá para Berrini, não precisariam ir lá para Paulista, teriam aqui condições de estar se movimentando, centralizadas aqui na região onde moram. Muitos já têm suas casas, seus apartamentos, que já pertencem aqui a essa região, mas de qualquer forma têm que se deslocar até essas outras zonas para que possam trabalhar. A questão esportiva também nem se fala. A gente tem uma carência muito grande de centros esportivos. Quando fala assim em Olimpíadas, em práticas profissionais, a gente não tem. Temos pessoas que iam correndo até o trabalho, que era a forma de treinar para se preparar para uma competição, por falta de locais onde elas pudessem fazer isso. Então, nosso pedido, nossa petição seria isso, que tivessem um olhar mais atento para a Zona Leste, que hoje está carente de muita coisa. É só mesmo para considerar isso, essa minha fala agora. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Vera, pela sua contribuição. Temos novamente o Marcelo Faria, gostaria de falar. Marcelo? Marcelo? Agora foi. Oi. Não só comentando, né, que no fim a gente roda e cai no mesmo lugar, né? A fala da Vera foi muito boa, a questão da Zona Leste. Já existe, na verdade, Vera, incentivo fiscal para a empresa se implantar na Zona Leste, né? Existe, acho que desde 2014, salvo engano. E aí tem isenção de IPTU, tem isenção de TBI, algumas coisas nessa linha. O problema é que
não basta só isenção e incentivo fiscal para uma empresa mudar de lugar, né? Ela, como o Paulo César bem comentou, por exemplo, o exemplo dos call centers, que ficam no centro da cidade. Eu estou no centro da cidade, então eu vejo isso todo dia. O call center ele fica no centro da cidade porque é uma região mais fácil para os funcionários chegarem. Então, porque você tem funcionários da Zona Leste, mas tem funcionários da Zona Oeste, tem funcionários da Zona Norte, enfim, tem funcionários de outras cidades, né? Então, é muito mais fácil na região central que todos esses funcionários cheguem no mesmo lugar. Por isso que tem muita empresa de call center no centro da cidade. É basicamente uma questão de transporte, que não é que foge da capacidade do próprio plano diretor, né? É uma questão muito mais do governo estadual, de metrô, que eu acho um negócio absurdo. A Zona Leste basicamente só tem um metrô, né, que é a linha vermelha, agora estão expandindo a linha verde, mas demorará muito tempo, e fora o monotrilho, que enfim não funciona, né? Então, tem muita coisa relativa com transporte. E aí, a outra ideia do Paulo, né, que a princípio pareceria uma boa ideia, ou diz dia sim, dia não, na prática, isso acaba nem sempre é uma boa ideia, né? Às vezes, quem tem dinheiro tem 2 carros. Então, todo mundo sabe disso, quem tem um dinheiro suficiente, compra um carro com a placa A, o outro com a placa B, para poder usar nos 2 dias. Quem não tem dinheiro, acaba sendo prejudicado, porque se isso atingir aplicativo, serão menos aplicativos rodando na cidade. Significa que o preço da corrida sobe. Então, às vezes, a boa intenção, principalmente quando se aplica isso ao Estado, né, o Estado tentando implantar a boa intenção, tem efeito contrário do desejado, né? E acho que era essa nas contribuições. Com relação à Rebeca, acho que a gente tem muito mais convergência do que divergências aí. Na verdade, essa lógica de reduzir burocracia, reduzir regulação, é justamente para evitar que aqueles que controlam, os poderosos, né, controlem tudo e todos. Então, óbvio que não deixa de ser um conflito, porque, enfim, o plano diretor passa justamente pela Câmara Municipal, mas permitindo que clubes, que construtoras, que outras empresas atuem mais livremente na cidade, que você reduz o poder das pessoas mais poderosas da cidade de influenciar em outras questões da cidade. Então, na verdade, você descentralizar, você permitir que mais pessoas tomem decisões privadas, acaba sendo melhor no longo prazo do que centralizar isso em poucas cabeças, né? Então, era essa a minha contribuição extra. Obrigado. Muito obrigada novamente, Marcelo. Não tendo mais novos inscritos, eu vou passar novamente para o Pedro Beni e acredito que a gente possa passar para as nossas considerações finais. Tá bom, Pedro? Com você a palavra. Obrigado, Thalita. Só para corroborar, no sentido de uma visão empresarial, então, para as empresas é muito difícil você fazer mudanças setoriais entre elas. Hoje existe uma coisa que, graças a Deus, o mundo está evoluindo, chamado patrimônio humano. Então, o funcionário ele é um patrimônio humano que as empresas investem, que elas dão dedicação, chegam a pagar cursos e tudo mais, porque o patrimônio humano hoje é muito importante. Então, à medida que você tem uma locação por um incentivo fiscal, eu vou pegar e vou mudar para a Zona Leste, não, eu vou mudar para a Zona Oeste. Então, vamos dizer, independente de qualquer situação, então a empresa fala, bacana, eu tenho um quinhão de 25% dos meus funcionários que moram na Zona Leste, eu vou para lá. Aí, o que ele vai fazer? O patrimônio humano que ele tem, que mora no Capão Redondo, que mora na cidade de Dutra, ele vai abrir mão
desse patrimônio humano. Então, é isso que hoje a gente tem essa dificuldade. Então, não é muito fácil para o órgão municipal incentivar ou não incentivar alguma região. Então, uma situação um pouco mais centralizada ajuda, justamente porque é aquilo que mundialmente estão sendo ganhos, essa facção chamada patrimônio humano. E é muito importante hoje para as empresas o fator humano, graças a Deus. Hoje em dia não existe mais aquela situação, não, fulano já não é manda embora, traz outro. Não, o fator humano está ficando cada vez mais importante para as empresas, porque a empresa é um prédio vazio, e com o fator humano, ele é a empresa. Desculpa aí, novamente, mas era um pequeno pedaço, que eu queria que a situação ficasse um pouco mais justa e perfeita nesse âmbito humano só. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Pedro, novamente. Bom, não havendo mais inscritos, vou passar a palavra, então, para o secretário adjunto José Armênio fazer as considerações finais. Boa tarde a todos. Obrigado, Thalita. Não, então, agradecer a contribuição de todos, do Paulo César, do Marcelo, do Fernando, da Vera, do Pedro, e passar rapidamente, porque, na verdade, as questões que vocês colocam são questões que estão no dia a dia na mesa de quem planeja a cidade, né? Essa questão da aproximação do emprego com a residência, com a habitação. A gente, no ano passado, acho que o prefeito Bruno chegou eu não lembro agora o nome e o lugar, mas eu lembro que foi comemorado uma inauguração de um call center na Zona Leste, que eu achei bastante interessante, porque hoje, com a facilidade da comunicação, isso pode estar em qualquer lugar, né? A maioria dos que eu ligo está em Uberlândia, na verdade não está nem em São Paulo. Mas essa discussão do que norteia a localização das empresas e, consequentemente, dos empregos, é objeto de planejamento urbano, não no sentido de ficar regrando, como o Marcelo Torres bem falou. Quer dizer, a gente tem que começar a se livrar de burocracia. Não vai ser, como ele bem falou também, não vai ser agora, porque agora são ajustes que a gente vai fazer no plano diretor. A gente caminhar para uma situação de regras menos, eu diria, complicadas e que poucas pessoas acabam conhecendo, é uma direção que seria bastante interessante. Sempre com a consciência, sempre com a observação de que a sociedade ela não está todo mundo no mesmo patamar, seja de econômico, seja de oportunidades, e que cabe ao poder público tentar dar uma equalizada nessas desigualdades. É um dos objetivos, o Bruno sempre falava isso, o prefeito Bruno Covas, de que a desigualdade social, vamos dizer, aliviar a desigualdade social é um desafio nosso, que a gente tem que governar olhando o interesse dos que não têm tanta proteção e que estão mais vulneráveis às dificuldades da vida aí, né? Seja no que diz respeito à aproximação de equipamentos sociais, seja no que diz respeito à chance de trabalho para fazer a sua vida e tal, mas algumas questões que foram colocadas aqui, e eu tenho procurado mencionar isso, talvez elas não estejam no plano diretor, que nem o Paulo chegou a mencionar lá numa alça do metrô, e o Pedro já tinha falado isso na reunião de ontem também, lá do Brooklyn. É importante observar que existe uma instância prevista no plano diretor, que é papel da prefeitura capacitar e fomentar o seu desenvolvimento, que é o plano de bairro. Eu, particularmente, eu acho que principalmente também depois da pandemia, é muito importante a atenção dos moradores no plano de bairro, que na hora que discutir isso, questões como essas que o Marcelo falou, por exemplo,
e que o Pedro também mencionou, do desequilíbrio entre moradia e emprego na Berrini, na verdade isso não aconteceu por conta de uma proibição da prefeitura. O que aconteceu foi um erro, talvez um equívoco que aconteceu, de um fomento de determinada função e não da outra. Isso às vezes acontece e tem que se procurar corrigir, muitas vezes é corrigido no zoneamento ou em algum outro instrumento, né? Os planos de desenvolvimento econômico, alguns deles, conforme o André da Secretaria, o técnico da Secretaria apresentou, foram desenvolvidos e tem atenção, por exemplo, o Jurubatuba foi desenvolvido, o Pinheiros foi desenvolvido, todos têm capítulos disso, com, inclusive, a vocação territorial. O que é a vocação territorial? Não adianta você colocar uma empresa de tecnologia que precisa de um determinado, como o Pedro falou, patrimônio humano trabalhando, numa região que esse patrimônio humano não quer morar. Quer dizer, as coisas tem que ter a escola do Vale do Silício já mostrou isso, alguns projetos de desenvolvimento de parques tecnológicos e de cidades tecnológicas também já mostraram. Por exemplo, a ambiência urbana é uma questão importantíssima para saber que mão de obra você está trazendo. Ou a característica da atividade econômica e a sua interferência no meio ambiente também é muito. Não estou falando só de poluição, estou falando da condição necessária para o desenvolvimento dessa atividade econômica. Estou mencionando tudo isso porque o que vocês colocaram fomentou e fomenta é o que está na mesa de quem planeja a cidade e o material é, portanto, muito rico. Acho que essa discussão do limite do regramento é uma discussão que está colocada, entendeu? A gente tem que parar de gerar clientelismo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger quem tem que proteger. Então, tem um limite aí dessa discussão do regramento. É importante a discussão que vocês levantaram é a discussão do planejador urbano, do dia a dia do planejador urbano. Então, isso para reforçar que as contribuições foram perfeitas, ótimas, e aguardar agora a gente essa consolidação de todas as temáticas e o retorno para vocês. Eu agradeço muito a presença de todos, fico feliz com o nível das contribuições e passo adiante para o Wilson para encerrar, portanto, a reunião. Obrigado, secretário, pelas suas palavras. Nesse momento, encerramos a nossa reunião temática de hoje, dia 23 de setembro de 2021. Em nome da Prefeitura Municipal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Felicidades. Ótima tarde a todos, agradeço a oportunidade. Uma ótima tarde a todos e muito obrigado.